Olá pessoal, nós vamos falar agora de vacinas. Todo mundo já foi vacinado aqui algum dia, né? E todo mundo sabe que vacina é para combater doenças, prevenir doenças, né? Os objetivos então dessa aula serão definir vacinas, definir imunização passiva e imunização ativa, vacinas bacterianas, vacinas virais e vacinas de DNA. Vacinas vem do termo vactínia, que se trata, de agente infeccioso que provocava a varíola bovina. Então, quando esse agente infeccioso era inoculado em seres humanos, provocava uma imunidade à varíola humana. Então, devido a esse termo, chegamos ao nome de vacinas. Edward Jenner, em 1796, foi o criador da primeira vacina contra a varíola. Hoje, temos a erradicação de várias doenças. Então, devido à disponibilidade das vacinas, houve então a erradicação da varíola, da poliomielite, do tétano e também da difteria. Bom, aqui estão listadas características para uma vacina ideal. Então, as vacinas contêm antígenos que são alvos do sistema imunológico. A vacina deveria gerar uma imunidade efetiva para o combate à infecção. Elas devem produzir imunidade protetora, ter um bom nível de proteção sem a necessidade de uma dose de reforço, serem seguras, como uma vacina não pode causar doença ou morte ao indivíduo que recebeu. Baixo custo por dose, fácil de administrar, estável biologicamente e poucos ou nenhum efeito colateral. A imunização é a proteção dos indivíduos contra doenças por vacinação. E ela pode acontecer por imunização passiva e imunização ativa. Então, apesar de serem significativamente diferentes, ambas resultam em resposta de proteção imunológica. Então, para a escolha, se deve levar em consideração o tipo de micro-organismo infeccioso, idade do paciente e tempo de exposição ao patógeno. Na imunização passiva, ela vai ser obtida por injeção de imunoglobulinas, ou seja, de anticorpos, que foram pré-produzidos, obtidos do soro humano ou ocasionalmente por animais. Fornece proteção imediata aos indivíduos expostos a um agente infeccioso e que não possuem imunidade ativa contra o patógeno. Ela não ativa o sistema imunológico do indivíduo, apenas uma resposta de combate. Não gera resposta de memória imunológica e, por isso, não é permanente, apenas algumas semanas de atuação. Os tipos de anticorpos ou de imunoglobulinas usadas na imunização passiva são as imunoglobulinas padrão inespecíficas, que são misturas de proteínas plasmáticas que contêm um espectro amplo de anticorpos com predomínio da imunoglobulina G, ou simplesmente chamada de IgG. São usadas na prevenção ou atenuação de doenças para as quais não existe nenhuma preparação de anticorpo específico. Tem eficácia se administrada antes ou logo depois da exposição ao patógeno. Então, muito utilizada para combater hepatite A e também sarampo. O outro tipo de imunoglobulina utilizada é a imunoglobulina humana hiperimune, que é uma mistura com altas concentrações de anticorpos dirigidos contra um patógeno ou toxina específicos. São administradas em pacientes que foram recentemente expostos a um patógeno específico.
Então, muito utilizado para combater hepatite B, a raiva, o tétano e a varicela zoster. A imunização ativa ela é obtida por injeção de patógenos vivos, viáveis ou não, produtos purificados de patógenos, partículas desses patógenos, e vai preparar o sistema imune para responder como se o organismo estivesse sendo atacado pelo próprio patógeno. Pode levar vários dias até meses para tornar-se efetiva e produz uma imunidade prolongada. As formulações para imunização ativa são, primeiro, patógenos vivos. Esses patógenos vivos, eles têm que ser atenuados, enfraquecidos, tá? Eles promovem uma resposta robusta e duradoura, que pode, em alguns casos, levar até toda a vida essa resposta. Oferecer imunidade celular e pode haver a possibilidade da cepa que foi atenuada tornar-se ativa após a administração do paciente. Isso seria, então, um risco da utilização de patógenos vivos atenuados. Exemplos dessa imunização: para combater o sarampo, cachumba, a poliomielite, varicela, febre amarela, rubéola, varíola e febre tifoide. Bom, aqui eu tenho uma figura que mostra como acontece essa atenuação desses patógenos. No primeiro momento, nós temos um vírus que foi isolado de um paciente e foi crescido em um meio de cultura contendo células humanas. Então, esses vírus foram retirados, foram isolados e foram colocados em contato com vírus, com células de outro animal, por exemplo, do macaco. Passado um tempo, esses vírus, eles adquirem mutações que permitem o crescimento nas células de macaco. A partir de então, esses vírus que ganharam essas mutações não conseguirão mais infectar células humanas e somente irá promover, então, uma resposta do sistema imune. Então, não vai haver a geração de doença, não vai haver o ataque e infecção de células humanas. Para a produção da vacina da febre amarela, nós vamos precisar de ovos chamados de SPF, que são ovos livres de patógenos específicos, que são embrionados. Então, passado 9 dias na presença desses embriões, uma suspensão viral é inoculada na cavidade vitelina do ovo. Passado 3 dias, é retirado então dos embriões esse produto e será levado a uma câmara de trituração, centrifugação e posterior liofilização para melhor conservação dessa vacina. Utilizando os patógenos mortos, não vai oferecer um risco de infecção associada à vacinação, como a gente viu no primeiro caso. Oferece, então, pouca imunidade celular e pode haver a necessidade de doses múltiplas para reforços frequentes. Exemplos que utilizam patógenos mortos: coqueluche, cólera, peste, febre tifoide, pólio, hepatite A, influenza e raiva. Então, temos o crescimento do vírus em células de cultura, seguida de uma purificação desses vírus e depois tem uma inativação desses vírus por calor ou por acréscimo de formaldeído. Então, as vacinas também podem ser produzidas por extratos microbianos, que são vacinas preparadas a partir de moléculas antigênicas,
como proteínas, polissacarídeos, que são extraídos da superfície de micro-organismos e são sintetizadas também por técnicas de DNA recombinante. Tem uma eficácia variável e são utilizados para combater coqueluche, antrax e hepatite B. Temos vacinas chamadas de conjugados vacinais, que produzem imunidade humoral pela diferenciação de células B, levando à produção de anticorpos. Pode ou não envolver a ativação de células T auxiliares. Os produtos podem ser polissacarídeos. Exemplos: para o combate de infecções por pneumococos, infecções por meningococos e infecções por hemófilos influenza. Existem vacinas, são produzidas por toxoides, que são derivados de exotoxinas bacterianas. Então, uma alteração de bactérias vão produzir variantes de toxinas que são inofensivas. São utilizados para combater tétano, difteria e também o antrax. Então, tem-se o isolamento das toxinas, inativação dessa toxina por formol e adição de estabilizadores, como por exemplo o mercúrio, e a adição também de um adjuvante, como o hidróxido de alumínio. Bom, as vacinas, então, elas devem promover uma resposta que serve para combater aquela infecção. Então, as vacinas de patógenos mortos ou de componentes antigênicos vão promover uma ativação dos linfócitos B e os linfócitos B que irão promover a imunidade humoral com a produção dos anticorpos. Então, os anticorpos não são efetivos para atacar micro-organismos intracelulares, apenas os micro-organismos extracelulares. Já as vacinas de patógenos vivos atenuados, vamos ter a participação dos fagócitos e promoção da imunidade celular mediada por células T. Então, a imunidade vai ser mais efetiva para eliminar patógenos intracelulares. As vacinas podem desenvolver alguns efeitos adversos. Esses efeitos adversos são raros, né? E podem ser leves até mesmo graves. Exemplos: pode ter vômito, febre, calor, rubor e endurecimento local, irritabilidade, sonolência, choro persistente, reações de hipersensibilidade, trombocitopenia, anorexia e também episódio hipotônico hiporresponsivo, que é a forma mais grave de efeito colateral das vacinas. Vacinas de DNA. Essas vacinas, elas são produzidas a partir de técnicas de DNA recombinante. Então, um gene de um antígeno de interesse, ele foi isolado e então foi clonado e inserido em um plasmídio bacteriano, e esse plasmídio recombinante vai ser inserido nas células do receptor. E esse plasmídio ficará na forma epissomal, que é na forma de DNA circular. Ocorrerá então a expressão do antígeno e, deste modo, desenvolver a resposta imunológica. As vantagens da utilização das vacinas de DNA: gera imunogenicidade, apresenta segurança, facilidade de manipulação, um baixo custo, fácil escalonamento e também são termoestáveis. As desvantagens podem estar relacionadas à baixa expressão
do gene do patógeno. O DNA pode se incorporar ao DNA genômico e ao genoma de células da linhagem germinativa. Ocorrer o aparecimento de anticorpos anti-DNA. Então, mesmo acontecendo a inoculação daquele plasmídio contendo o gene de interesse do antígeno, pode haver o combate a essa molécula de DNA antes mesmo que ela seja inserida, ela adentre as células para a geração dessa resposta imune. Existem vacinas disponíveis no Brasil para combater doenças bacterianas e doenças virais. Existe um calendário extenso de vacinação no nosso país e destinados desde a infância, à adolescência e também à fase adulta e velhice. Então, nós temos vacinas bacterianas de difteria, tétano, coqueluche e também por outras doenças causadas por infecções por hemófilos influenza. Essa vacina é chamada de tetravalente. Temos a vacina contra a tuberculose, conhecida como BCG, a vacina que combate os pneumococos, causador de pneumonia. Temos vacina de combate à meningite provocada pela Neisseria meningitidis, que combate o antraz, que combate febre tifoide e também cólera. Já nas doenças virais, temos vacinas contra a febre amarela, contra a hepatite B e poliomielite, contra o sarampo, rubéola e cachumba, também chamada de tripla viral, contra rotavírus, contra a gripe, contra HPV, hepatite A, raiva e contra a catapora, também chamada de varicela zoster. No Brasil, temos dois grandes centros produtores de vacinas. Nós temos no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, nós temos o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, chamados de Biomanguinhos. Lá está sendo produzida a tríplice viral, a vacina contra poliomielite, a RIB contra infecções de hemófilos influenza, meningite A, meningite C e febre amarela. E em São Paulo nós temos o Instituto Butantan, que produz a vacina DTP, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, a BCG contra a tuberculose, a hepatite B e também a raiva. Essas são as referências que foram utilizadas para pesquisa e aprofundamento de estudos.